As projeções e as estatísticas dizem-nos que em 2050 espera-se o dobro dos casos, portanto um cancro que já é muito prevalente, que seja ainda mais. O que é que podemos fazer para mudar este futuro já? Eu acho que um sintoma que as pessoas ficam logo alerta, não é? E que às vezes até é difícil, porque é muito comum, e na maioria das vezes não é nada, mas às vezes pode ser, é a tosse, não é? Que sintomas é que nos devem alertar para o cancro do pulmão e quando é que sabemos que uma tosse pode ser problemática ou não? A tosse é uma dor de cabeça. Todos nós temos tosse várias vezes no ano, várias vezes na vida e é um sinal de alerta, sem dúvida. Hoje no podcast Top of Mind falamos sobre o cancro do pulmão, a principal causa de morte por cancro em Portugal e no mundo. Vamos descomplicar o tema da prevenção ao rastreio, dos sintomas aos tratamentos mais inovadores, mas também ao impacto humano e social. Comigo está a doutora Gabriela Fernandes, pneumologista especializada em oncologia e pronta para nos esclarecer aqui tudo sobre este tema que é tão impactante, não é? Bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, Margarida, e obrigada pelo convite. É que tenho muito gosto em vir a ajudar, no fundo, a desmistificar esta doença que é tão difícil e tão complexa. É verdade, e que de facto tenho cada vez visto mais em consulta, mas que apesar de ser uma doença que é isso que já falamos há alguns anos, e apesar de tantos avanços, o cancro do pulmão continua a ser o mais mortal, não é? O que é que explica este fenómeno? Há um problema com a própria natureza da doença. Infelizmente, o cancro do pulmão é um tipo de cancro que só dá sintomas numa fase muito tardia da evolução, ou seja, há uma fase inicial em que ele se vai desenvolvendo, mas não dá sintomas e, portanto, quando é detectado, muitas vezes já é numa fase em que o tratamento curativo não é possível e daí os resultados e o prognóstico serem menos favoráveis e menos positivos, mas muitas coisas têm mudado e tem havido não só avanços no tratamento, mas como também nas tecnologias de diagnóstico, no rastreio, que vão certamente nos próximos anos mudar um pouco este cenário tão difícil. Mesmo no rastreio ainda há um grande caminho a fazer, não é? Nós ainda não temos nenhum rastreio estabelecido para o cancro do pulmão, mesmo em fumadores, que nós sabemos que é um grande fator de risco, não é? E por isso, se calhar, isso também será um passo para depois termos diagnósticos mais precoces e, por isso, um tratamento mais eficaz. Sem dúvida, o diagnóstico precoce é importantíssimo. Diagnóstico, quando as pessoas têm sintomas, rapidamente procurarem o médico, já falaremos um pouco mais sobre os sintomas, mas o rastreio, que é uma forma de detectar a doença numa população que não tem qualquer sintoma, portanto assintomática, vai mudar, sem dúvida, os resultados e o prognóstico da doença. Isto porquê? Porque vai permitir que o cancro seja detectado numa fase muito inicial, quando o tratamento curativo ainda é possível. Ao contrário do que acontece quando não se faz rastreio nenhum. No fundo, nós estamos à espera que a doença se desenvolva e que provoque sintomas, e só aí é que nós vamos ter os doentes a procurarem na vossa consulta, na nossa consulta, nas urgências, infelizmente. E, portanto, sem dúvida que o rastreio vai ser uma estratégia que vai ter um grande impacto na incidência e na mortalidade de cancro do pulmão. E falava aqui muito dos sintomas, e eu acho que um sintoma que as pessoas ficam logo alerta, não é? E que às vezes até é difícil, porque é muito comum, e na maioria das vezes não é nada, mas às vezes pode ser, é a tosse, não é? Que sintomas é que nos devem alertar para o cancro do pulmão e quando é que sabemos que uma tosse pode ser problemática ou não? A tosse é uma dor de cabeça, porque todos nós temos tosse várias vezes no ano, várias vezes na vida e é um sinal de alerta, sem dúvida, mas não é qualquer tosse. Num indivíduo absolutamente saudável, sem história de doenças respiratórias prévias, uma tosse que não passa, que se prolonga no tempo, é de facto uma tosse que merece uma investigação, uma ida ao médico. Mas também sabemos que uma grande parte da população tem doença respiratória, tem asma, tem bronquite, tem DPOC, tem fibroses e, portanto, a tosse é um sintoma transversal a todas essas doenças. Por vezes é uma modificação, um agravamento dessa característica da tosse, ou com mais expectoração, ou mais persistente, às vezes até com um bocado de expectoração com sangue, que vão levar ao sinal de alarme. Em todo o caso, sempre que uma tosse for estranha para aquela pessoa, merece uma consulta.
Sim, nem que seja isso, para descartar um refluxo gastroesofágico, não é? Por isso essa tosse deve ser sempre investigada. Claro que eu acho que como a tosse é tão inespecífica, às vezes é difícil, não é? Porque a própria infecção pode dar uma tosse, uma infecção respiratória pode dar uma tosse que dura algum tempo, e eu acho que por isso a pessoa está sempre um bocadinho mais aflita, mas depois também é importante nós olharmos para duas coisas, não é? Que é os outros sintomas, se há perda de peso, se há suores noturnos, enfim, uma data de outras coisas, não é? Que também nos ajudam. E depois os fatores de risco, o que é importante? Ou seja, é diferente eu ver uma tosse de uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia, não é? Do que uma pessoa que é saudável e que está com o nariz entupido. Completamente. Já por isso, e pensando nessa população de risco, nessa população mais sensível, mais suscetível de ter um cancro do pulmão, é que se pensam no rastreio da população que é fumadora, com maior carga tabágica, ou seja, aqueles que consomem um maior número de cigarros por dia, por um período de anos elevado. Nós vamos usar, esperemos que a curto prazo, o valor das 20 unidades de maço de cigarros por ano. Para fazer o rastreio, é isso? Para o rastreio, okay. Para uma população entre os 55 e os 75 anos, ou então que tenham tido essa exposição ao tabaco e que tenham deixado há menos de 10 anos. E isto também complica um pouco, porque obriga-nos a procurar esta população e ter uma forma e ferramentas de os identificar e de identificar estes indivíduos de risco. E é por isso que o rastreio do cancro é uma das razões pelas quais o rastreio do cancro do pulmão é tão complicado. Não só porque temos que procurar uma população onde de facto as vantagens e as desvantagens de fazer um rastreio são maiores do que os riscos, são maiores do que os riscos, e também ter um exame, que neste caso será com um ataque de tórax com uma dose muito baixa de radiação, que vai permitir detectar alterações que depois vão ter que ser investigadas e entrar nesse tal programa de avaliações anuais com TAC, que será o programa de rastreio que esperemos que em breve seja implementado em Portugal. Esperemos que sim. Eu acho que nós, médicos de família, às vezes já vamos passando esse ataque, mas acho que nem ataque adequada, mas é a que nós temos, não é? Mas às vezes em doentes muito fumadores, ou seja, isto é uma coisa que eu acho também nós próprios já sentimos um bocado a necessidade de investigar. E há alguma diferença entre mulheres e homens em termos de risco? Algum padrão que se note para além do tabagismo, que é assim aquele fator que pensamos logo à cabeça? É verdade. Há diferenças no que respeita ao consumo de tabaco. Margarida, isso tem importância porque nós cada vez mais temos mais mulheres com cancro do pulmão e tem a ver um pouco com a história da exposição ao tabaco, ou seja, mais tardiamente as mulheres enquanto grupo começaram a fumar e por isso mais tarde começaram a ter cancro do pulmão e cá entre nós os números têm subido, mas não é só por isso, há todo um conjunto de alterações próprias da mulher, hormonais, genéticas, que podem estar associadas a um risco um bocadinho mais elevado que os homens na população de vir a ter cancro, mas é algo que também no futuro nós vamos olhar com muita atenção, até porque alguns indicadores já nos dizem que o rastreio até pode ser mais eficaz nas mulheres e, portanto, estamos atentos. Até porque nós sabemos que 1 em cada 4 casos, portanto, a grande maioria ocorre em fumadores, mas há 1 em cada 4, mais ou menos, que não ocorre em fumadores e, portanto, há aqui outros fatores, se calhar, que também influenciam, quer seja o tabagismo passivo, ou a poluição, a parte genética, não é? Que também deve ter aqui alguma componente. Mas sem dúvida que o tabaco é assim aquele grande fator de risco e, aliás, 3 em cada 4 cancros do pulmão estão associados ao tabaco, é de facto um fator de risco a termos em conta, não é? Diga. Não, ia dizer que é importante, mas não é só, e sabemos que é a principal causa, mas nós falamos muito do tabaco e do cancro do pulmão, porquê? Porque é uma causa evitável. Já há outras causas como as genéticas, mesmo até a poluição atmosférica, que também é evitável e, portanto, temos que no futuro pensar nisso. Mas não é tão direto, não é? E portanto nós falamos muito disso porque é possível evitar. Ao contrário das outras formas de cancro em que por vezes não se encontra razão nenhuma, e sem dúvida sempre que haja sintomas anormais é importante que as pessoas procurem um médico, sempre que haja qualquer sintoma de alarme, seja a tosse, a falta de ar, uma dor no peito, uma rouquidão persistente, tudo isso deve motivar uma consulta no médico de família ou uma consulta num especialista, seja o que for, é importante.
E o que é que falta fazer em Portugal para reduzir um bocadinho estes números, não é? Sabemos que 85% são aqui associados a uma causa evitável. O que é que podemos fazer para melhorar isto? Já temos feito algum trabalho, mas devemos olhar também para os países que, do ponto de vista de medidas restritivas, têm tido melhores resultados. Esta luta passa, obviamente, por diminuir o acesso ao tabaco, ou seja, aumentar os preços, aumentar os impostos. Que é o que se tem feito até bastante. É o que se tem feito, mas também proteger as pessoas que não fumam, e daí a importância das medidas de restrição do consumo em espaços físicos, em espaços fechados, que já existem em Portugal, mas também em espaços exteriores. Será um passo. Sim, nas esplanadas nas esplanadas e, sobretudo, parece-me importante nos espaços que rodeiam os locais de ensino e os locais de saúde. Mais que não seja pelo bom exemplo que nós temos que transmitir à nossa população e à nossa população, sobretudo de jovens. Depois há outro grande desafio, que são as novas formas de tabaco. Pois, eu ia perguntar, porque isso é assim uma nova... E eu até sinto que às vezes os doentes, como é uma coisa que não deita tanto cheiro, de repente fumam no carro, fumam em casa, acabam por fumar em mais sítios. E depois é apelativo também, está na moda, e nós temos campanhas, restrição de publicidade do tabaco convencional, mas não temos restrição da publicidade das novas formas de tabaco. E, portanto, por isso aproveitam esta janela, não é? Esta é uma janela que é muito perigosa e temos que proteger os nossos jovens, e são sobretudo a população mais frágil e mais suscetível de ser influenciada por isso. E também há um mito que penso que é importante falar, que é o tabaco, estas formas de tabaco podem ajudar a deixar de fumar. Isto não está aprovado. E também outra questão é, estas formas de tabaco novas não fazem mal, também não é verdade. Pois, ou fazem menos mal, porque eu sinto que respiro melhor, isso é tudo mito, não é? São mitos que têm que ser combatidos, porque fazem mal. É um vício, é uma adição na mesma, estamos a trocar um vício por outro, e depois, quando não houver tabaco ou quando não houver capacidade financeira para aceder a esses tabacos inovadores e tão giros em alguns casos, vão recorrer certamente ao tabaco convencional e fumar cigarros que têm não só a nicotina, mas todo um conjunto enorme de produtos que são cancerígenos. Pois, porque depois, para além do tabaco aquecido, temos também o vaping, não é? Que acaba até por ser muito aliciante e que foge um bocadinho aqui da regulamentação toda do tabaco, que até tem estes sabores de frutas, ou seja, mesmo para crianças e jovens adolescentes é muito mais fácil eles começarem a fumar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Cria esta ilusão de que mas não tem tanto mal, e depois, como sabe bem, mascara um bocadinho todos os malefícios do tabaco típico e tradicional. É isso mesmo, é um primeiro passo para depois fumarem outras formas de tabaco, e também estarem expostos a doenças provocadas por estas formas, não são só cancro, mas também já está demonstrado que estas novas formas também aumentam o risco de cancro do pulmão, mas há doenças específicas que estão descritas, pneumonias próprias destas substâncias, e portanto é um risco, e mais uma vez é permitir que a nossa população tenha um hábito de vida que não é saudável. E depois, calhar, outra coisa que também falta um bocadinho é aqui o apoio à cessação tabágica, não é? Os utentes querem fumar, porque há muito esta ideia também de que mas isto é força de vontade, mas quando uma pessoa fuma há 20 anos ou há 15 anos, há uma dependência muito biológica da nicotina, e às vezes a parte do apoio farmacológico e mesmo das consultas, não é? Nem que seja da parte de acompanhamento da cessação tabágica, pode fazer toda a diferença. Sem dúvida, Margarida. Portanto, esse é outro passo importante para o combater do tabagismo e, no fundo, ajudar a reduzir o número de casos de cancro do pulmão, é ajudar as pessoas a deixar de fumar. E esta questão é pertinente, porque o querer deixar de fumar ou o conseguir deixar de fumar é quase uma oportunidade de momento. Aquela motivação ou aquele susto ou aquele receio que a pessoa que a vai motivar para procurar uma cessação tabágica é momentânea, não se compadece de grandes listas de esperas para as consultas, e na verdade as consultas de cessação tabágica em Portugal infelizmente ainda são poucas, e são de acesso mais limitado, com tempos de espera, e portanto de facto... Claro, desde o momento em que a pessoa decidiu vou deixar de fumar, já passou tanto tempo que pensamos, afinal já não. Já apareceram inúmeros problemas pelo caminho, e essa motivação. Exatamente.
mas é essencial também, e nós, enquanto médicos e todos os profissionais de saúde, temos sempre uma palavra a dizer, uma pequena intervenção no momento nem que seja certo, perguntar como é que se a pessoa se, eu faço sempre uma pergunta que é se a pessoa se imagina a fumar daqui a 10 anos. Acho que é uma boa maneira da pessoa ter uma percepção de ok, sim, quero fumar mais 10, não quero, pronto, então faço essa pergunta, ou às vezes desbloqueio só a conversa, não é? Que também é importante. E doutora Gabriela, em relação ao rastreio, sabemos que Portugal está finalmente a começar aqui a arrancar com o rastreio ao cancro do pulmão. O que é que isto significa para os doentes e o que é que vai mudar? Significa que primeiro está-se a começar, porque vai-se começar com projetos piloto, ou seja, projetos mais pequeninos, não são para a população toda a nível geograficamente de todo o país, mas serão para determinados centros onde vão testar toda a metodologia do programa de rastreio, porque o programa de rastreio do cancro do pulmão é um programa complexo, não é só a aquisição de um ataque, como parece muitas vezes ser um método simples e um processo simples, não, é porque da realização desse ataque vão sair imensos resultados que poderão ser positivos ou com alterações ou até com alterações relacionadas com outras doenças, com muitas outras doenças respiratórias que vão depois ter que ter uma resposta não só específica para confirmar ou excluir que se trata de um cancro do pulmão, mas também para um conjunto de situações médicas que vão ter que ser esclarecidas. Portanto, é um programa complexo, pesado, que depois da realização de ataque obriga à referenciação para centros específicos de pneumologia para fazer exames invasivos. Esses exames invasivos têm algumas complicações, como qualquer exame invasivo, e daí ter sido até agora extremamente difícil de implementar. Não é um problema de Portugal, é um problema também transversal aos outros países, até na Europa essas dificuldades se fazem sentir, e daí a importância de começar com projetos mais pequeninos, ver qual é a metodologia mais correta, para depois sim se abranger todo o território nacional e tentar chegar a toda a população de risco. Mas sendo este um cancro tão frequente, isto é uma coisa que em termos de impacto na mortalidade pode ser muito benéfica, não é? É, sem dúvida, é um impacto grande. O rastreio permite reduzir entre 20% a 25% das causas de morte específicas por cancro do pulmão. Também está demonstrado que consegue, através do rastreio, reduzir-se causas de morte por outras razões, porque detecta outras doenças, e portanto 20% de redução de mortalidade é imenso. Além do mais, vamos também, como o que se pretende é alterar o estado em que a doença é detectada, vamos passar a diagnosticar cancros que são tratados com formas que se calhar no fundo vão ser menos dispendiosas do que aquelas que nós usamos para tratar as formas avançadas. Portanto, vai reduzir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida dos doentes, porque vão ser detectados em fases iniciais, e o mais importante, reduzir as mortes por cancro do pulmão. E em termos destes projetos pilotos que estava a dizer, onde se vão basicamente testar estes rastreios, como é que vão funcionar? Vão ser onde e para quem é que vão? Qual é a população de risco que queremos atacar, entre aspas? Foi anunciado, embora ainda não esteja a acontecer, digamos assim, mas provavelmente estão a ser desenhados e a ser trabalhados, e foram anunciados um centro no Porto, no centro hospitalar do Porto, portanto o Hospital Santo António, e um centro em Cascais. Portanto, foram as propostas que saíram, mas eu sei que outras unidades hospitalares estão-se a preparar para isso, porque a necessidade de haver projetos piloto surgiu porque há a necessidade de fazer um rastreio com abrangência nacional. Portanto, um bocadinho para comprovar que existe esse benefício, não é? É só o começar. Nós precisamos de começar e de demonstrar que é possível fazer, e depois vamos ter então precisar muito da medicina geral e familiar. Sim. Porque é do vosso lado que estão os indivíduos assintomáticos, não é? Que não têm sintomas e portanto não vão ao hospital, mas que têm os tais fatores de risco que são aquela combinação da idade com o consumo de tabaco excessivo. Mas sendo um cancro tão prevalente, o que é que explica que, por exemplo, para o cancro da mama e do intestino, que são, lá está, que estão na mesma ordem de prevalência, não é? São assim dos top 3, o que é que explica que para o tabaco ainda não tínhamos este rastreio tão implementado?
Eu acho que tem a ver com a complexidade do programa de rastreio. Okay. Fazer uma mamografia e uma biópsia à mama é mais simples do que fazer um TAC de baixa dose e depois fazer desse TAC tem que ir a uma consulta porque é preciso decidir se é uma broncoscopia ou se é uma ecoendoscopia ou se é uma biópsia transtorácica guiada por TAC ou se é até mesmo cirurgia torácica que vai ser preciso, portanto é um nível de complexidade muito elevado e os recursos também têm que ser garantidos, não se pode começar um programa de rastreio sem ter toda essa tal rede de referenciação assegurada. Aumentar o diagnóstico, se depois não tivermos nada para oferecer, acaba por ser até, não é? É terrível ficar com um ataque na mão, com um nódulo suspeito. E depois não conseguir consulta, claro que sim. Claro que sim. O cancro do pulmão não afeta só a saúde, não é? Nós sabemos que também se perde, para além de perder muita qualidade de vida, as próprias famílias acabam por ser impactadas. Como é que se apoia estas famílias que perdem rendimento do doente e do cuidador? Como é que podemos apoiá-las? Margarida, o impacto é enorme. É um impacto individual e é um impacto familiar e até social. Mas começando até pelo indivíduo, claro que o grande problema é a pessoa tem sintomas e tem sintomas físicos, certo? Tem dores, tem falta de ar. Nós temos que ajudar a ultrapassar isso. Mas também tem sintomas emocionais. Fica com medo, com insegurança, com depressão, por vezes até sente sentimentos de culpabilização porque se relaciona com o tabaco e há ali muita revolta para gerir com a pessoa. É razão também para, exatamente por esta carga emocional e física, de sofrimento físico que acarreta de um absentismo muito grande. As pessoas muitas vezes não podem trabalhar quando estão a fazer tratamentos ativos, mas estes efeitos depois também se vão refletir na família, porque há toda uma necessidade de reorganização dos cuidados, de redistribuição das responsabilidades. Muitas vezes era aquela pessoa que era a cuidadora de outros, ou era a pessoa da qual os rendimentos familiares dependiam e, portanto, há muitas vezes uma desagregação familiar muito grande, com um impacto muito forte e, portanto, o caminho é reforçar o apoio. É muito importante o apoio psicológico. Nós temos que ter obrigatoriamente equipas multidisciplinares com psicologia, com assistentes sociais, com cuidados paliativos para nos ajudar a minimizar os sintomas logo de uma fase precoce. E isto não quer dizer que não tratemos ativamente. Que vamos tratar também os sintomas de forma agressiva. Claro. E até proporcionar outras coisas que são importantes, como motivar o doente para manter a atividade física adaptada, uma alimentação saudável, precisamos de apoio de nutricionistas. Portanto, há tanto trabalho a fazer que pode melhorar a qualidade de vida dos doentes que sem dúvida, é por isso que esta doença é desafiante. Sim. É isso, porque é essencial, até é uma pergunta que eu faço muito em consulta, disto da qualidade de vida, não é? Porque nós não queremos, claro que queremos prolongar os anos de vida da pessoa, mas queremos que ela os viva bem e com qualidade de vida. Isto é um desafio no cancro do pulmão, lá está, porque muitas vezes o diagnóstico já é mais tardio, portanto os tratamentos também acabam por ter algum impacto e reduzir um bocadinho a qualidade de vida. Como é que equilibramos aqui a eficácia e o bem-estar e lá está a preocupação com esta parte? Felizmente, Margarida, os progressos têm sido enormes, portanto nós estamos a ter tratamentos mais eficazes, mas também muito menos agressivos. Nós temos essencialmente neste momento as 3 modalidades de tratamento em termos sem falar em cirurgia nem radioterapia, mas temos a quimioterapia convencional, temos a imunoterapia e temos tratamentos dirigidos a alterações específicas do tumor. E quando falamos sobretudo em imunoterapia e nestas terapêuticas dirigidas, estamos a falar em tratamentos muito mais eficazes e com muito menos efeitos adversos que a quimioterapia clássica e convencional que nós estávamos habituados a usar para tratar um cancro. E isso é importante porque vai tocar no aspecto que a Margarida referiu, que é o equilíbrio entre a eficácia e a qualidade de vida. E felizmente é nesse sentido que as coisas têm evoluído e, mais uma vez, é importante a informação e a partilha das decisões com o doente. Eu acho que um doente e uma família informada daquilo que vai acontecer é uma família e um indivíduo mais preparado
para receber e ter melhores resultados e no fundo conseguir passar por essa fase da doença que é mais difícil. Mas os resultados que nós temos vindo a ter, sem dúvida, são nesse sentido, tratamentos mais eficazes e de preferência até menos agressivos. Mais personalizadas também, não é? Acabam por ser mais dirigidas, é isso? É isso. Esses tratamentos dirigidos foram uma revolução. Nós temos doentes atualmente a serem tratados com terapêuticas dirigidas, e quando digo dirigidas são medicamentos que são específicos para uma alteração que se detectou no tumor, no ADN do tumor, portanto aquilo que nós designamos de mutação. Portanto, são específicos para essa mutação que está presente naquele tumor, e a maior parte das vezes são tratamentos orais e super bem tolerados. Isto foi uma grande revolução, e tratamentos que permitem prolongar a sobrevivência com qualidade de vida. Anos, com boa qualidade de vida. Não é para todos, infelizmente, mas para alguns esta realidade já existe no cancro do pulmão. E a cirurgia robótica também é aqui falando aqui de evolução, também é uma nova aposta, cada vez mais especializada também, não é? Sendo que pode mudar o futuro do tratamento? A tecnologia está sempre por trás de tudo. A tecnologia está por trás da descoberta dos novos fármacos, está por trás destas novas formas de ajudar as pessoas a conhecerem melhor as doenças, e está também nessa parte mais pesada, mais técnica, mais tecnológica, que é a cirurgia, e até em técnicas de diagnóstico também existem para a broncoscopia. Também já se fala em broncoscopia robótica. Quais são as vantagens? Não só minimizar o erro humano, mas também permitem uma precisão muito maior, por vezes usar instrumentos de dimensões muito mais pequeninas, e assim chegar a sítios que muitas vezes a mão humana ou os instrumentos que são manipulados pela mão humana não permite. Portanto, é um avanço em termos de eficácia e também de segurança. As projeções e as estatísticas dizem-nos que em 2050 espera-se o dobro dos casos, portanto um cancro que já é muito prevalente, que seja ainda mais. O que é que podemos fazer para mudar este futuro já? Primeiro, obviamente, tentar contribuir para a evicção e o início do consumo de tabaco, porque é principal. Aqui o grande fator de risco. Por outro lado, não esquecer os cancros em não fumadores e não menosprezar nunca os sintomas, e tentar sempre que o diagnóstico seja o mais cedo possível. E, obviamente, para isso o rastreio vai ser um elemento modificador da história natural da doença, porque vamos passar a diagnosticar o cancro do pulmão em fases muito mais precoces, em que o tratamento curativo vai ser para um número muito mais significativo de indivíduos. Vamos deixar de ter os 60% de casos em fases avançadas e vamos passar a ter os 60% de casos em fases iniciais, em que é possível curar o cancro do pulmão. E aqui reforçar a parte da literacia, não é? Também empoderar as pessoas, porque eu acho que isso também as torna menos alvo deste marketing todo à volta, lá está, das novas alternativas do tabaco, de coisas com sabores, não é? De repente estas fugas todas que há, ou a regulamentação que há sobre o tabaco. É, sem dúvida. A Margarida pergunta às pessoas, daqui a 10 anos vê-se a fumar, e eu concordo inteiramente, porque no fundo as pessoas não querem fumar, fumam porque têm uma adição, têm isso um é 100% vício. Verdade, sim. Se lhes preferia fumar ou não fumar, elas não querem fumar, e daí é importante que não comecem e que não sejam seduzidas por coisas apelativas, não é? E agradáveis. Não se pode transformar uma coisa má numa coisa agradável. É que isso é um ponto brilhante, porque eu acho que quando a pessoa começa é muito porque é sexy, porque até há uns vídeos que publicam, isto até foi nas consultas de estação tabágica que mostraram, mas que basicamente é um apanhado de todas as formas em como o tabaco aparece romantizado nos filmes, não é? É sempre a personagem sexy que acende o cigarro e que apaga. E eu acho que isto até nos parece meio indiferente, mas é um bocadinho essa romantização que faz com que a pessoa comece, e depois quando começa, quer dizer, é difícil depois sair, e portanto é mesmo importante proibir um bocadinho isso desde o início, ou refletir um bocadinho sobre isto desde o início, para que depois não tenhamos de chegar à parte tão difícil que é, pronto, as consultas de estação, que são sempre uma medida menos custo eficaz do que prevenir, não é?
E pensar também noutras prevenções importantes. Acho que devemos também pensar no futuro, e quando as expectativas são que os cancros aumentem brutalmente, temos que pensar que, por exemplo, a poluição ambiental é também um fator significativo e estamos todos expostos e tem que ser controlada. Temos também que fazer mais investigação para percebermos o porquê dos cancros acontecerem em populações que aparentemente não têm fatores de risco. Também ter cuidado com outras formas ocupacionais, profissões, amianto, asbestos, radão, que são mais raras, mas também são importantes causas de cancro do pulmão. Prevenir, diagnosticar o mais cedo possível, rastrear e tratar com o mais adequado, o mais eficaz e o menos agressivo para a pessoa. Promovendo a maior qualidade de vida possível. Doutora Gabriela, muito obrigada. Foi um episódio super informativo e acho que muito importante. Espero que muita gente ouça, que os fumadores não fujam deste episódio, que tem aqui algumas realidades também que às vezes se calhar custa um bocadinho a ouvir, não é? Mas que são importantes. Mas também uma mensagem muito esperançosa disto, de implementarmos o rastreio, de promovermos literacia e de capacitarmos as pessoas a fazerem escolhas mais informadas, que eu acho que é super importante, não é? Obrigada, Margarida, pela oportunidade e sem dúvida vai certamente ajudar a quem nos ouviu. Obrigada. Hoje percebemos então que o cancro do pulmão é devastador, mas também que há esperança. Prevenir é possível, detectar cedo salva vidas e esta inovação traz novos horizontes, o que é muito importante e animador. A informação clara é o primeiro passo para agir e nunca é tarde para deixar de fumar, por isso sinta-se inspirado e pense em deixar de fumar e, acima de tudo, não ignore sintomas persistentes. Obrigada por nos ouvir no Top of Mind, o podcast onde a saúde tem a palavra.